Eclesiastes capítulo 2 diz assim: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Amém? Os irmãos podem sentar. Vou deixar aqui somente esse versículo para a gente iniciar, para os irmãos não precisarem ficar em pé. Mas vamos lá. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Não é escola dominical não, mas eu gosto, né, de pregar assim. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? O escritor de Eclesiastes, ele diz assim no primeiro versículo: Disse eu no meu coração. Na verdade, irmãos, esse eu, por que eu gosto de explicar? Porque aí você vai ler o texto, você vai entender melhor. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Então, quem está falando isso aqui é Salomão. Disse eu no meu coração. Literalmente falando, foi Salomão que disse isso aqui. Então, Salomão, ele que escreveu o livro de Eclesiastes. Na verdade, Salomão, ele escreveu 3 livros. E um salmo na Bíblia também é de Salomão. Mas ele escreve 3 livros na Bíblia, e são exatamente os 3 sequenciais. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, Provérbios, Eclesiastes que está no meio e Cantares que está no final. Então, esses 3 livros, eles foram escritos por Salomão. Mas existe uma questão importante também. Por quê, irmãos? Salomão, a gente sabe que ele foi o 3º rei de Israel, né? O primeiro foi Saul, o segundo Davi e o 3º Salomão. Só que assim, cada um rei teve uma, como que eu vou dizer? O reino de cada um, ele teve uma peculiaridade. Então, o reino de Saul foi de uma forma, de Davi de outro e de Salomão de outro jeito. Porque, na verdade, um vai dando sequência ao outro e um vai dando elemento para que o outro possa ter uma posição melhor, governar melhor. No caso, o reino de Davi foi um reino de muita guerra. Davi era muito valente, não teve ninguém mais valente na história de Israel, no quesito de soldado, do que Davi, né? Só para começar, ele matou quem? Matou o gigante, matou Golias, né? Então, Davi, o governo dele foi de muita guerra. Depois que Davi envelhece e que ele põe Salomão já pega um período de Israel de paz. Então já tinha muito sossego, os inimigos já estavam vencidos. Então Salomão, ele pega um período diferente, um período de paz, de tranquilidade. E o período do governo de Salomão foi um período de muita riqueza, de muita prosperidade. E Salomão, ele foi o homem mais sábio da face da terra, ao ponto de a Bíblia dizer que antes de Salomão e depois dele não haveria homem mais sábio do que ele, pela sabedoria que Deus deu para Salomão. Então Deus deu para ele uma sabedoria que, através da sabedoria de Salomão, ele conquistou muita riqueza, muito poder, muito nome, mas tudo isso por causa da sabedoria que Deus deu para ele. A Bíblia diz, irmãos, você pensa num período da história aqui de Salomão, vamos dizer aí, quase, né, 1000 anos antes de Cristo. Salomão, nessa época, o que tinha de informação para você levar de um lugar para o outro? Ninguém sabia o que existia em outro lugar com facilidade igual hoje. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão, ela foi conhecida naquele tempo todo. Então as pessoas ficaram conhecendo, elas ficaram sabendo da sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela saiu do seu país, né, que hoje é aquela região da África,
do Iêmen, ali, aquele território ali que é da rainha de Sabá. Ela foi lá para conhecer a sabedoria de Salomão. E sabe o que ela disse, a rainha? Ela disse assim, ó, Salomão, eu vim aqui para saber, para conhecer da tua sabedoria que eu ouvi falar. E a Bíblia diz que quando ela viu tudo, ela disse o quê? Não me contaram nem a metade. Então a sabedoria de Salomão foi longe. E Salomão, na sua juventude, ele escreve o livro de Cantares, que é uma mensagem, um cântico que ele escreve para sua esposa. Por que ele escreve esse cântico para sua esposa? Porque Salomão ele teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Por quê? Tem todo um quesito aí. Por que eu falo e explico? Porque a gente falou, como é que pode isso? Porque, irmãos, o casamento naquela época não envolvia somente o aspecto familiar, como que eu vou dizer, emocional. O casamento era feito muito dentro de divisão política, por exemplo. O rei casava com a filha de outro rei, de outro país. Então, o casamento envolvia alianças políticas, né? Então, Salomão casou com muitas mulheres porque faziam alianças políticas. E muitas mulheres que eles se envolviam, elas não podiam ter mais contato com mais ninguém, porque era mulher do rei. Mas, na verdade, essas práticas que Salomão ele teve foram, na verdade, práticas erradas, que no final a gente vai ver que ele trouxe a decadência de Salomão. Mas assim, ele escreve Cantares quando ele é jovem, ele escreve Provérbios quando ele tem já um entendimento da sabedoria, ele dá, e eu vou aqui dizer para os irmãos, todo ser humano, não vou dizer nem o crente, todas as pessoas precisa ler o livro de Provérbios. Por quê? Primeiro, que Provérbios são conselhos práticos que Salomão traz. E Provérbios não é um texto, como que eu vou dizer, que você precisa interpretar, que você precisa fazer uma interpretação teológica, né? Vou usar aqui o termo que se usa na teologia, hermenêutica, exegese, nada disso. Assim, a arte de interpretar texto. Não, são conselhos práticos. Porém, o provérbio de Salomão foram provérbios inspirados pelo Espírito Santo. Então, são mensagens, são conselhos práticos de sabedoria prática. Por quê? A pessoa pode ter uma sabedoria, mas é uma sabedoria teórica. Os provérbios de Salomão são sabedorias práticas para você levar para a sua vida. De obediência aos pais, de não se envolver com a mulher estranha, do trabalho, das atividades, ensina a pessoa a trabalhar, a ter as suas mãos cheias do seu trabalho, da sabedoria. Então, tudo está ali em Provérbios. Em Eclesiastes, Salomão, o livro que nós lemos, Salomão, ele já não é um jovem que está na flor da juventude, quando ele escreve o Cantares para sua esposa, Sulamita, lá em Cantares Salomão. E ele também já não está naquela meia-idade, quando ele traz o provérbio da sabedoria. Eclesiastes, ele já é uma pessoa idosa, ele já passou por todas as fases da vida e ele chega à conclusão de tudo aquilo que ele viveu. Ou seja, tudo que ele viveu na vida, ele vai dar uma conclusão aqui no livro de Eclesiastes. Então, aqui, não vou falar muito tempo, mas eu vou trazer aqui dentro desse capítulo 2, o que é que Salomão, ele traz da vida depois de tudo que ele vive. Se você quiser acompanhar aí na Bíblia, vamos lá. No texto que nós lemos, nós começamos no capítulo 2, fala assim, ó: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Nesse versículo, Salomão está dizendo o quê? Do prazer da vida.
Ele está citando aquilo que ele já tinha vivido lá atrás, como eu expliquei para os irmãos. Eclesiastes é uma reflexão de tudo que Salomão viveu na vida. Então ele está dizendo aqui no versículo 1 do prazer que ele viveu na vida. Goza o prazer. Aí ele fala, mas eis que também isso era vaidade. Toda vez que você vê vaidade no livro de Eclesiastes, vaidade significa passageiro, coisa que passa, tá? Então ele está dizendo, isso também era passageiro. No versículo 3, ele vai dizer sobre a bebida. A bebida. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Então, aqui ele está falando da bebida, de tudo que ele viveu, né? Ele está falando que ele ia estimular o coração com o vinho, a carne dele regendo o coração com sabedoria. E ele disse que ele ia se entregar à loucura, até ver o que seria melhor que os dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Então tudo isso ele viveu. A loucura da bebida, de muito vinho, de beber, de se embriagar, de aproveitar a vida dessa forma. Salomão cita aqui nesse versículo. No versículo 4, ele vai falar das realizações. Do versículo 4 até o versículo 6, ele vai falar assim, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. No versículo 6 diz assim, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Então, aqui, até o versículo 6, ele está falando das realizações, aquilo que ele realizou, que ele construiu coisas. Então você vê, ele começa falando lá de cima, ele fala do prazer, ele fala da bebida que ele se entregava ao vinho, ele bebia. Ele fala das realizações, que ele realizou coisas, que ele construiu tanque, ele fez essas coisas todas. No versículo 7, ele vai falar das riquezas que ele teve, do que ele viveu com relação à riqueza. Ele diz assim, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Então, gente, e outra coisa, nessa época, a riqueza não estava ligado a dinheiro. Nessa época, a riqueza estava ligado a ter terras e ter animais. E com relação a animais, ele fala que ele tinha mais do que todos em Jerusalém, ou seja, ninguém era mais rico do que ele. Por quê? Porque a riqueza era avaliado na quantidade de animais que a pessoa possuía. Então Salomão estava dizendo o quê? Que ele era a pessoa mais rica daquela região. Então ele está botando aqui que ele era um homem de muita riqueza, que ele tinha muito servo, que ele tinha muito empregado. Então ele era um homem rico. Ele estava dizendo o que em Eclesiastes? Que ele viveu esse momento da vida. Ele viveu isso. Como que é uma pessoa ser rico, ter muitas posses, ter muito servo, muito empregado? Salomão está dizendo aqui que isso ele viveu também. No versículo 8, ele vai falar da arte. Ele vai dizer assim, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Sabe o que ele está dizendo? Que ele tinha gente que cantava só para ele, músico, pessoas que eram contratadas somente para tocar para ele ficar lá sentado, relaxando, e gente lá
tocando, cantando para ele. Isso mostra o quê? Um homem de sabedoria, que tinha a ideia da arte, do louvor, da música. E Salomão, ele vive isso. Ele vai falar no versículo 9 de uma coisa importante que ele viveu, do status social, da posição social. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, olha só o que ele está falando. Que ele foi engrandecido. Isso fala de quê? De status social. Ele foi engrandecido e aumentou mais do que todos os que houve antes dele em Jerusalém. Mas ele fala também que nessas coisas perseverou também nele a sabedoria que Deus deu para ele. Porque, gente, essa sabedoria é que fazia pessoas do mundo inteiro vir ouvir a sabedoria de Salomão. Imagina alguém que vem de países distantes só para ter uma audiência com Salomão, para ver Salomão falar, para ouvir Salomão falar. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas, irmãos, até com o assentar e o levantar dos servos de Salomão, da maneira como eles se procediam. A Bíblia diz que as pessoas se admiravam até com a taça que os servos serviam a Salomão, mas tudo era resultado da sabedoria que Deus deu para ele. Então, você vê que Salomão é um homem, ele foi um homem que viveu tudo que um ser humano ele pode pensar em viver na vida. Às vezes nós, ou o ser humano, muitas pessoas, elas se realizam e elas têm sonhos até de ser uma parte só que Salomão foi na vida. Por exemplo, na parte da política, tem alguém que tem um sonho, de ser um político bem sucedido, de ser bem requisitado. Isso Salomão foi. Alguém tem a vontade de ter servos, empregados, pessoas para fazer o que ele quer. Isso Salomão fez. Salomão tinha. Tem pessoas que ele pensa que o prazer na vida está onde? Na bebida. Uma bebida cara, eu vou beber, eu vou banquetear, eu vou aproveitar a vida. Isso Salomão também fez. Outra coisa, a pessoa pensa no prazer, em aproveitar a vida. Salomão também viveu isso. Mas só que o texto continua. No versículo 10, diz assim, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Irmãos, escuta só essa parte aqui. Salomão, ele está dizendo que tudo que os olhos dele desejou, ele não negou. Ou seja, tudo que ele quis fazer, que ele gostava de fazer, que os olhos dele achou bonito, ele diz que ele deu isto para os seus olhos, para satisfazer os seus desejos. E ele diz aqui, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. Aí agora termina assim, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Está aqui. A conclusão do capítulo 2 e de todo o capítulo, de todos os capítulos de Eclesiastes, que vai até o capítulo 12, é uma melancolia. Sabe por quê? Porque Salomão, ele vai falar aqui em Eclesiastes, já, como eu disse, na sua idade adulta, já de cabelo branco, ele vai dizer que tudo aquilo que ele viveu foi aflição de espírito e que proveito nenhum houve.
Ele está mostrando em Eclesiastes que tudo aquilo que o ser humano deseja, sabe por quê, irmãos? Porque Salomão, aí alguém diz assim, mas por que essa palavra está na Bíblia? E por que Deus escolheu Salomão com a sabedoria dele, a inspiração do Espírito na vida de Salomão? Porque a vida de Salomão, a vida dele, representa ou simboliza todos os anseios do ser humano. Ou seja, tudo aquilo que Salomão viveu representa fases da vida do ser humano, ou partes da vida das pessoas, porque um tem desejo disso, ou daquilo, de uma coisa, de outra. Sabe por quê? Eu já até disse aqui um dia desse para trás, que muitas das vezes a gente olha alguém em alguma área da vida de Salomão, alguém disse assim, pode dizer assim, poxa, deixa eu escolher uma parte aqui, por exemplo, na riqueza. Alguém disse assim, se eu fosse rico, eu seria feliz. No versículo 7, a parte aqui que fala da riqueza de Salomão. Ou alguém pode dizer, se eu tivesse um status social, como está aqui no versículo 9. Alguém pode dizer, se eu tivesse dinheiro para beber, a bebida que eu quisesse, as mais caras que for, eu estaria realizado. Ou se eu pudesse satisfazer os prazeres da vida. Ou seja, Salomão representa o ser humano como um todo. A pessoa no seu sentido pleno, nos seus vários desejos. Só que Salomão, irmãos, ele não fala isso aqui quando ele está vivendo essas coisas. Ele fala isso aqui exatamente quando tudo isso passa. Por quê? Porque depois você lê Eclesiastes, ele vai dizer que eu cheguei à conclusão que nada disso adianta. Sabe por quê? Porque no final é tudo ilusão e é vaidade. Por quê? Ele vai dizer, porque quem vive isso e quem não vive vai morrer. Todo mundo igual e vai para o mesmo lugar. Vai todo mundo ter aflição de espírito e todo mundo no final da vida vai ficar reclamando. Quem tem muito vai reclamar porque a vida passou e ele tem tanta coisa para viver e não pode. É você pensar uma pessoa que tem muito dinheiro e se o dinheiro dele pudesse pagar, ele ia pedir para a vida voltar. Poxa, eu tenho tanto dinheiro, tenho tanta coisa boa para viver, mas quando ele cai em si, ele vai refletir, o tempo passou. E alguém pode pensar, poxa, mas tu viveu uma vida boa. Mas a pessoa que vive aquela situação, na verdade, Salomão está representando isso aqui. Na verdade, a pessoa que vive isso, no final vai ser uma vida de ilusão. Vai ser uma vida de frustração. E Salomão está avisando. Por que ele está avisando? Porque ele passou por isso. Mais e melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Por quê? Porque, como eu disse aqui, alguém pode, vou botar um exemplo aqui, um cara que é muito famoso, um jogador de futebol, famosão, ele vive uma vida muito boa, uma fama, mas é na parte, vamos dizer assim, do esporte. Salomão, ele viveu isso nessa área, porque tudo que ele desejou, ele viveu, mas Salomão também ele era um político, ele viveu aquilo que o político famoso viveu. Alguém que só tem dinheiro e não tem fama, mas tem uma vida requintada, tem bebida em casa. Salomão representa esse cara também, porque Salomão viveu isso. Então Salomão, ele representa todos os anseios que na verdade é uma ilusão, é uma fantasia. E Salomão, ele vai terminar o livro de Eclesiastes dizendo assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Quem estava falando isso, gente, foi Salomão. Ele viveu isso. Ele está dizendo para você lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque ele mesmo viveu isso. Porque ele diz que no final é somente ilusão. Por isso, irmãos, a gente tem o exemplo de Salomão. Porque muitas das vezes a gente olha as pessoas, a gente olha a vida dos outros e a gente pensa, poxa, fulano é tão feliz, fulano vive tão bem. Meu irmão,
Você é feliz, você tem uma família, você tem uma casa, você tem saúde, Deus tem te abençoado, vive a tua vida. Às vezes o ser humano, ele vive a vida inteira atrás de satisfazer alguma coisa que ele acha que é tão importante, para quando ele chegar no final da vida, ele vê que aquilo é só ilusão. É só aflição de espírito. Ou seja, a pessoa deixa de viver alimentando uma esperança de alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Claro que a gente deve pensar no futuro, em você cuidar da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no sentido de você colocar a sua vida naquilo ali e não em Deus. Por exemplo, tem pessoas que ele não vive agora porque ele... Por exemplo, eu vou guardar tudo que eu tenho para eu desfrutar quando eu aposentar, quando eu não estiver trabalhando mais. E aí? Aí depois que acabou, já passou tudo, e morre e fica tudo por aí. Meu irmão, se você está vivo hoje, viva hoje. Seja feliz hoje com a tua família, com a sua casa, com os seus amigos. É hoje, porque essa ideia de acumular para ser feliz lá na frente, isso é ilusão. Isso é aflição de espírito. Na verdade, você é uma pessoa abençoada e você pode viver agora a sua vida com Deus, com a sua família, com a sua casa. E Salomão, ele vai dizer que isso é aflição de espírito, e ele vai dizer que isso é ilusão. E ele vai dizer para você: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, a gente não tem que pensar, ou você alimentar isso no teu coração, na tua alma. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Não, você é feliz não é com o que você tem, você é feliz pelo que você é. Você não precisa ter para ser feliz, você precisa ser uma pessoa que tenha paz com Deus, que você deita e você dorme em paz, em tranquilidade. Tem gente que pagaria para ter a vida que você tenha, e você às vezes fica aí. Às vezes a gente fica pensando nessas coisas. Eu lembro da história do Steve Jobs, aquele que criou o iPhone, né? Aquele da maçãzinha mordida. Ele, um homem poderoso, muito inteligente, né? Riquíssimo e milionário. Ele morreu por uma doença no fígado, e no final da vida ele vai dizer que o seu dinheiro não pôde dar um fígado novo para ele. Uma parte tão minúscula do nosso corpo, claro, essencial no nosso corpo, mas tudo que ele teve, a inteligência daquele camarada, um homem inteligentíssimo, né? Que colocou aí a tecnologia na mão do mundo inteiro, mas a inteligência dele não pôde dar um fígado novo para ele. O dinheiro que ele teve não pôde dar um transplante para ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vida ela tem que ser vivida agora, nesse momento. Não é para alimentar, porque Steve Jobs morreu relativamente novo. Assim é a vida. Ou seja, às vezes as pessoas têm essa ilusão, têm essa ideia. Poxa, a pessoa está ali. Eu escutei uma pessoa dizendo uma palavra assim: em muitas cidades, a depressão ela está andando de carro importado. Mas é verdade. Pessoas que estão escondendo as suas doenças, as suas depressões em coisas, mas chega uma hora que aquilo ali, a pessoa não aguenta aquilo ali, acaba se explodindo. Mas você tem a palavra de Deus. Se as pessoas, irmãos, se nós vivermos essa sabedoria que Salomão traz para nós, a gente vai viver em paz, a gente vai viver tranquilo, porque você tem o conselho de um homem que viveu essas coisas, e ele está trazendo para nós esse conselho de vida, para que você, na verdade, você viva aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus te deu para você viver, e que a coisa mais importante da vida é você lembrar de Deus agora na sua vida. Você tem tempo, meu irmão, jovens irmãos, você tem tempo para servir a Deus. Sirva a Deus. Não se iluda com o mundo. Não se iluda. O mundo ele não te dá nada. Na verdade, ele te empresta, depois ele toma. Ele arranca de você.
Ele na verdade, ele quer te amarrar e te envolver e depois puxar e arrancar de você a tua paz, a tua alegria. Eu disse aqui esses dias, quantos jovens são levados para o vício, né? É no momento de festa, de ilusão. Ah, não, é festa. A pessoa vai lá, usa um cigarro, ele vai ficar viciado e vai ficar com nicotina no seu corpo, no seu pulmão a vida toda. Vai adquirir uma doença, vai para uma festa. Ah, não, só um copinho de vinho, uma bebidinha, é social. Mas você nunca viu uma pessoa que está na rua dominado por um vício, que não tem força mais para sair. Você não vê ali alguém indo lá dizer para ele: ô rapaz, sai daí. Não, sabe por quê? Porque o amigo está lá no dia que vai convidar ele para ir para a festa, para sair bonito na foto. Uma pessoa falou para mim essa semana: você sabe como eu comecei a fumar? Assistindo filme, assisti aqueles filmes daqueles atores, daqueles cigarros. Aquilo ali me influenciou. Aí o ator, ele é ator, e ele foi influenciado por aquilo ali, e ele disse: foi uma guerra para eu me libertar do cigarro. Ou seja, não se deixe levar pela ilusão. Isso é a ilusão da vida. Então o nosso entendimento tem que estar na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Viva a vida que Deus te deu. Seja grato pelo que você é. Seja grato pelo que você tem. E Deus vai continuar te abençoando. Você não é abençoado pelo que você tem ou deixa de ter. Você é abençoado pelo que você é. Você é abençoado porque você é você. Porque você é de Deus. Amém?